Para concluir essa primeira aula, nós vamos comentar agora sobre alguns benefícios de testes de unidade. Existem pelo menos 4 benefícios mais importantes. O primeiro deles é o mais óbvio, que testes de unidade ajudam a detectar bugs na classe que a gente está implementando ou modificando. Então, por exemplo, suponha que a gente está fazendo a implementação da classe stack. Se a gente estiver também implementando um teste, esse teste pode mostrar que a nossa implementação tem algum bug. A gente está implementando a classe, a gente implementa também os testes, e os testes podem falhar e, portanto, mostrar, revelar que a nossa implementação não está correta, ela possui algum bug, ela não está de acordo com a especificação, ela não está de acordo com os testes. Um segundo benefício, que é relacionado também com esse primeiro, que é detectar regressões. Regressão é quando a gente faz uma mudança numa classe X que afeta uma classe Y que estava funcionando. Então, tem o nome regressão porque a classe Y que estava funcionando, ela regrediu, ela deixou de funcionar. Os testes vão detectar agora um problema na classe Y, mas esse problema foi causado por uma mudança que a gente fez na classe X. Vamos dar um exemplo um pouco mais concreto. Suponha que a gente tem a classe ArrayList, que a gente usou na nossa implementação da classe pilha. Os índices de ArrayList, eles sempre começam de 0, então vai de 0 até o tamanho da lista menos 1. E agora suponha que a gente mantém, a gente é responsável pela classe ArrayList e a gente toma a decisão de alterar os índices da classe para que eles comecem do índice 1. Então, o primeiro elemento da lista, em vez de ter o índice 0, a gente vai fazer uma mudança para que ele tenha o índice 1. O problema é que essa mudança vai fazer com que a classe stack deixe de funcionar, porque stack, a implementação de stack está assumindo que o primeiro elemento o elemento mais do fundo da pilha é o elemento 0 e que o elemento do topo da pilha é o elemento que tem o tamanho da lista menos 1. Então a gente mudou a classe ArrayList e essa mudança impactou a classe stack que estava funcionando e que agora regrediu e deixou de funcionar. Se a gente não tiver teste, esse impacto, essa regressão na classe stack pode não ser detectada. Isso pode causar uma falha, um bug em produção. Por outro lado, se a classe stack tiver testes, essa mudança que a gente fez em ArrayList vai poder ser detectada imediatamente pelos testes da classe stack. Os testes da classe stack agora vão passar a falhar. E essa falha vai servir de um alerta. Olha, essa mudança que foi feita na classe ArrayList está afetando outras classes. Os testes dessas outras classes não estão passando. Então a gente vai ter que resolver essa situação. Seja revertendo a mudança, não adotando a mudança, seja mudando a classe stack. Terceiro benefício de testes de unidade é que eles servem também como documentação. Eu acho que esse exemplo aqui do método repeat lá do Google Guava, que a gente viu no vídeo passado, ilustra isso perfeitamente. A gente quase que os testes, eles dão exemplos de uso da função repeat. Olha, se você repetir 20 0 vezes, o resultado vai ser string vazia. Se você chamar repeat 20 uma vez, o resultado é 20 e por aí vai. É muito fácil você ler os testes. Os bons testes são testes que são legíveis, que são de fácil entendimento.
e que, portanto, eles documentam o funcionamento da função que está sendo testada. No nosso exemplo aqui, a função repeat da classe strings. Quarto e último benefício muito importante de testes é que eles garantem também uma evolução mais rápida e mais segura de um sistema. Esse gráfico aqui ilustra o que a gente quer dizer com isso. No eixo X nós temos aqui o tempo, né, que são as sprints que estão sendo usadas no desenvolvimento de um certo sistema. No eixo Y nós temos o número de features, o número de novas funcionalidades que estão sendo agregadas no sistema. Então, com o passar do tempo, um sistema vai tendo mais funcionalidades, mais features. Aqui, na linha azul, mostra o número de features que a gente consegue implementar caso o sistema tenha testes. E a linha vermelha mostra o número de features acumuladas, implementadas no sistema ao longo do tempo, caso a gente não tenha testes. A gente pode perceber, né, isso é um gráfico, importante dizer isso, esse é um gráfico hipotético, ele não se refere a nenhum sistema em particular, mas empiricamente a gente sabe que o comportamento que está sendo ilustrado nesse gráfico, ele é um comportamento que tende a ocorrer na prática no mundo real, na grande maioria dos sistemas. Então, no início aqui, quando a gente tem testes, no início do sistema, a gente até implementa um pouco menos, um número menor de features. Porque a gente tem que implementar os testes, né? Os testes, né, é uma implementação extra, isso leva um pouco mais de tempo, isso atrasa um pouquinho o desenvolvimento no início, em relação a um sistema equivalente àquele sem testes. Sem testes, no início você implementa um pouco mais de features. Então a gente perde um tempo no início aqui implementando testes. Mas testes, eles dão muita segurança para você mudar o sistema, para você implementar novas funcionalidades, para você corrigir bugs. Quando não tem testes, as pessoas, os desenvolvedores, eles têm, na verdade, medo de mexer no sistema porque eles não conseguem antecipar bem o impacto daquela mudança, né? Mesmo correções de bugs, às vezes, elas são feitas assim com muita cautela, com muito medo. Por outro lado, quando você tem testes, você tem mais segurança de que aquela mudança que você está fazendo, ela não está acrescentando bugs e também não está acrescentando regressões. Então, os desenvolvedores, eles têm uma maior produtividade, eles se sentem mais seguros para implementar novas features. Então, aqui nesse nosso exemplo, né, como eu disse, de novo hipotético, né, o time vai trabalhando numa velocidade aqui linear, né, novas features vão sendo sempre implementadas no sistema, a gente consegue evoluir o sistema de uma maneira rápida, de uma maneira linear e de uma maneira segura, ao passo de que quando não existem testes, a velocidade de implementação de novas features começa a se estabilizar. Porque, como eu acabei de dizer, as pessoas, os desenvolvedores passam a ter um grande medo, um grande receio de mexer em uma coisa e quebrar diversas outras coisas do sistema. Então acaba que o sistema vai ficando travado do ponto de vista de implementação de novas features. Você acaba tendo um grande sistema legado, onde a implementação de novas features ocorre numa velocidade extremamente baixa. Então você perde um pouco no início, mas essa perda ela é plenamente recuperada à medida que o tempo vai passando. Então esses foram os benefícios de testes. Evidentemente, só para concluir mesmo essa aula, testes de unidade, eles são hoje em dia largamente adotados por todo tipo de empresa que desenvolve software, né? No Google, por exemplo, testes de unidade são amplamente usados no Google. Isso é um documento do Google onde eles descrevem isso.
todo código, antes de ir para a produção, ele deve ter testes de unidade. No Facebook, idem, existe também um artigo que descreve práticas de desenvolvimento no Facebook, e nesse artigo afirma-se que no Facebook os engenheiros são responsáveis pelos testes de unidade de qualquer código novo que eles desenvolvam. Os engenheiros têm que fazer o código funcional, mas também implementar os testes. E por fim, existe essa frase muito conhecida desse autor chamado Michael Feathers, que tem um livro conhecido sobre código legado, que ele define, que ele diz o seguinte: código sem testes é simplesmente um código ruim. Ele afirma isso categoricamente. Código sem testes é um código que tem problemas sérios de qualidade. Então, com isso, nós encerramos aqui a primeira aula do nosso curso de extensão. Muito obrigado a todos.